Shalom, amados, mais uma vez aqui, com mais uma frase de hebraico para você. Enquanto eu vou falando dessas frases, né, você vai assimilando também a questão das consoantes com os sinais diacríticos. O hebraico, desde o princípio, eu estou falando aqui das aulas, né, que é lido da direita para a esquerda, ok? O hebraico é uma língua consonantal. O que quer dizer isso? Feita só de consoantes. Os sinais que vocês estão vendo embaixo da consoante, ou então à esquerda da consoante, é porque elas foram criadas em meados de 700 a 800 anos depois de Yeshua, por conta do padrão fonético, porque a língua estava se perdendo praticamente, cada pessoa falando de um jeito, ok? Então, para facilitar o padrão fonético, eles criaram esses sinais que nós falamos sinais diacríticos, ou sinais maçoretas, e foram feitos pelos rabinos, né, maçoretas. Então, você lê da direita para a esquerda, ok? Então, a frase aí, eu quero trocar dólares. Eu coloquei aqui uma palavra entre parênteses, né, para que você entenda que nós temos uma leitura para masculino e uma leitura para feminino, né? Ani hotse lechalif dolarim. Dessa maneira, eu li da maneira masculina. Se fosse mulher, teria que falar assim: Ani Hotzah Lechalif Dolarim. Ok? Então, veja bem: da direita para a esquerda em cima aí, você tem o Aleph. O Aleph, muitas pessoas falam que não tem som. Ele tem um som, sim, mas passa despercebido, né? Mexe tão somente no sotaque israelita, porque é uma consoante gutural e ela trabalha um pouquinho na garganta, muito fraquinho, então você lê tão somente a vogal que está embaixo. E aí você tem um composto, né, de patar e o shivae, hatef patar, que quer dizer que é uma meia vogal, então você fala meio rápido, ani, ani, quase você não fala o A, tá vendo? Você tem o Nun, que é o N, um Rir aqui embaixo, o Yud à esquerda em cima, o tracinho. Isso reforça um I longo, um Y, né? Um som de Y, I longo. Na outra palavra à frente, é o Hotse, que é para masculino, você tem o Oresh, é um R fraco. Você tem o Rolenvav, que é o som de O. E você tem o Otsarik, né? Otsarik, que é um TS, tsa, tse, tsi, tsu, tsu. Você tem um seguro embaixo, que é um E aberto, hotse, hotse, né? E você tem o rei final aí que não tem som, ok? Esse rei final, ele funciona como o H, né, no português, tá certo? E depois, entre parênteses, se fosse uma leitura mulher, então é hotsa, é praticamente a mesma, as consoantes, né, do masculino. A única coisa que muda aqui que é no tsar que você tem um cametz embaixo. Você tem um cametz que é um A, ok? Um A longo. Quando nós falamos de patar, é A breve e cametz é um A longo. Depois embaixo você tem o lamed com o shiva, ele é audível porque eu acabo lendo ele. Você tem o rei, né, com o patar embaixo que é o tracinho, que é um A breve. E esse rei você lê como um R muito fraquinho. Aí depois você tem o rete, né? O rete na frente. Ele é muito gutural, então quando você tem uma vogal antes e ele não tem uma acentuação forte com uma vogal como está aí fica ar, er, ir, ok? Aí depois você tem o lamed com o hirk yud, que é um i longo, e o fei final aí, que não é o pei, né? O pei, no final, ele se transforma em F, tá? E ele toma essa outra forma aí. Lechachlif, olha só, tá? E depois a última palavra que são dólares, né? O dalet, que é o D. Depois você tem o rolenvav, que é um U, né? Você tem o lambda novamente, que é o L,
o kametz embaixo, que é um A longo. Logo na frente você tem o resh, que é um R fraco, né? Ele funciona como no português, dólares, res, rim, aí fica rim, dolarim, né? E você tem o hirk yud aí, e depois o mem final. Esse mem final aí, com esse im, quer dizer que está no plural, ok? No plural. Toda vez que você vê uma palavra im, é plural. Ut, plural também. Depois nós vamos falar sobre isso. Tá certo? Como masculino e feminino. Im e ut, tá certo? Numa outra aula nós vamos falar sobre isso. Então, meus amados, aos poucos você vai aprendendo. Conforme eu vou falando das frases, também estou trabalhando as consoantes, para que você vá gravando, tá certo? Eu coloco transliterado aí para que você possa fazer a leitura, tanto no masculino como no feminino, só que não fique apegado à transliteração, tá? Um momento desse a gente tem que tirar, porque você tem que fazer a leitura dos caracteres em hebraico, né? E a questão da tradução, você vai aprendendo conforme qualquer língua, né? Vai ampliando o seu vocabulário, vai entendendo melhor, e aí você vai fazendo frases, né? Então, ani hotse, para homem, sabe que quer dizer eu quero. E no caso mulher, ani hotsa, eu quero, ok? Já, se você fala qualquer outra situação que você quer, ani hotse, ou então ani hotsa. Amados, é importante que você estude o hebraico porque é a língua original da Bíblia, né? Então, se você estuda a teologia, por exemplo, e não estuda a língua original, falta tudo. Por quê? Porque tem as suas particularidades, tem a questão do hebraísmo, tem a questão idiomática do próprio idioma, né? A questão idiomática tem certa situação que está tão somente dentro desse idioma. Você faz a tradução, mas você não traz junto, né, todo o significado. Quando você traduz o hebraico para o português, inglês ou espanhol, você não traz a bagagem toda, ok? E muitas vezes também é traduzido por aproximação, não tendo uma palavra muito acertada, né? Quanto à tradução, então a traduz por aproximação e às vezes nós temos que mexer na frase para dar sentido, ou no português, ou no inglês, no espanhol, e com isso você mexe na revelação, muitas vezes, de algumas palavras, porque o hebraico tem algo muito interessante, que são a pictografia, né? Que a gente fala sobre as letras, o número, cada letra representa um número, uma figura, né? Também temos a raiz das palavras, que elas têm correlação com outras, que estão muitas vezes num texto, com outro texto, e você acaba lembrando, né? E outra coisa, quando você estuda o hebraico, você começa a ter uma leitura melhor, mesmo no português, entendendo profeticamente, porque a palavra da Bíblia, ela é profética, ela constrói, ela mostra, ela revela, né? Então, por isso que fala que a Bíblia sempre ela é atual, porque ela vai falar em todos os dias, em todas as épocas, e ela revela tudo que se passou, o que está se passando e o que vai se passar. Por isso é muito importante que você estude o hebraico, né? Não tão somente com uma curiosidade, né, da língua lá de Israel, mas por conta das escrituras, né? Quando nós falamos em escritura, quando você vai num cartório, reconhecer firma, né? Autenticar um documento, você usa o documento original. Então, a palavra do Eterno é a mesma coisa. Nós precisamos entender o original para saber se as cópias que aí estão corretas, né? A tradução, se a tradução está a melhor possível, ok? E fora a bagagem revelada por conta das palavras, das raízes e da questão de cada letra. E na Bíblia está revelado muitas coisas profundas que, se as pessoas estudarem mais um pouco, vão entender. E eu também não estou falando de você ficar tão somente focado na palavra, mas sim ser movido pelo Espírito, né?
Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para que você possa ter revelações poderosas na palavra. Amados, eu peço para você, dá um joinha, faça um bom comentário, se inscreva no canal para a relevância do canal. Temos muito conteúdo para colocar aqui, mas eu estou esperando mais um pouco para falarmos de coisas poderosas que nós estamos vivendo nesses dias aí, coisas que você está vendo aí, né? Está acelerando a escatologia, não é verdade? Está acelerando muito rápido, as coisas estão acontecendo e acontecendo coisas aí assustadoras, né? Muitas pessoas apreensivas quanto ao futuro, mas de uma coisa nós temos a certeza e a convicção: nós somos do reino, portanto, o rei vai cuidar das nossas vidas, tá certo? Então fica aqui um grande abraço para você, do profeta Newton Maximiliano, e se inscreva no canal. E você que pode, colabora conosco financeiramente, porque precisamos, para nos manter mais tempo na internet, nós precisamos ser voz, nós precisamos ser um chofar que toca todo instante, passar informação toda hora, buscar informações para vocês, ok? Trabalhar em função de iluminar o caminho das pessoas. A palavra diz que nós deveríamos ser luz nesse mundo, tá certo? Então você que pode, qualquer valor, eu vou deixar a chave em Pix para você. Eu conto com você para que possamos crescer junto e você ter muita informação nesse canal, tá certo?